Olá, gente, tudo bem? Boa noite, bom dia, boa tarde. Eu não sei quando vocês vão ver esse vídeo, né? Ele está sendo gravado num horário bastante peculiar, né? Eu gosto de. São meia-noite agora, do dia 14 de junho. É, Seja bem-vinda, seja bem-vindo a quem estiver chegando. Eu gosto bastante de produzir esse horário, na verdade, dos meus tempos de estudante, né? É, e ficou faltando a gente fazer a segunda parte do vídeo, né, a segunda parte da aula, quer dizer, na última quarta-feira eu fiz a primeira parte da aula como transmissão ao vivo aqui pela plataforma do Facebook e em seguida, quer dizer, como a gente tinha um número de 160, não é, mais ou menos assistindo, a gente achou que poderia comportar no Google Meets, não é, numa conta do Google Meets, né? Eu tinha lido, enfim, que o Google Meets comportaria até 250, mesmo na conta gratuita, mas isso não aconteceu, né? Então a gente teve um limite de 100, que foi o da conta gratuita, a partir da sala que eu abri ali, né, na própria quarta-feira. E aí algumas pessoas tentaram entrar e acabaram não conseguindo. Eu, enfim, fui atualizando, né, para permitir a entrada desses alunos, né? Mas, enfim, em primeiro lugar, eu peço desculpas mesmo pelo mal entendido, não é? Ou pelo desentendido da última quarta. Eu acho até que a gente podia ter continuado aqui no Facebook naquele dia, porque a gente ia continuar tendo o mesmo público que estava assistindo. É, mas também foi ótimo, porque no Meets eu consigo ter um pouco de interação um pouco maior. Então foi muito bom aquele momento, mas eu também não gravei aquele momento, não estava preocupado com isso, porque eu sabia que eu ia voltar aqui para apresentar para vocês a segunda parte da aula, é, que eu também vou disponibilizar no YouTube, tá, gente? Então, e eu fico muito feliz de algumas pessoas terem me retornado dizendo que assistiram a primeira parte da aula fora daquele horário estabelecido, né? Como eu falei, não é, na quarta-feira, o nosso curso ele tem um objetivo também de pensar uma metodologia. Tá? O ensino remoto ele é diferente do ensino à distância. O ensino à distância em geral ele tem uma plataforma, o Moodle, não é, que tem as aulas prontas, os fóruns de debates, é, que geralmente não é feito pelo professor, mas sim por um sistema mais amplo, né, com outros profissionais que não são um professor. O professor ele escreve as aulas, ele participa dos fóruns, é, pa- publica vídeos, podcasts, porém ele não cuida de toda essa parte, né? Então o que me parece ser bastante desafiante para o atual momento, que é o momento da pandemia inesperada, né? É justamente a gente conseguir explorar algumas plataformas naquilo que elas têm de mais potente e transformar isso em aula, que eu acho que essa é uma diferença decisiva, né? Eu já participei de várias lives, debates com, enfim, escola, movimento social, universidade, é, mas não com o objetivo de transformar essa transmissão em aula. E aí é um pouco do que eu tô tentando apostar nesse momento. É por isso que eu estou usando muito a página do Facebook. Então já peço, se você estiver assistindo pelo YouTube, que você visite a minha página, né? Professor Daniel Pinha, Prof. Daniel Pinha, tracinho História UERJ, no Facebook. Porque lá eu consigo fazer algo que eu gosto bastante, que eu acho muito importante, que é ultrapassar um momento específico da aula, para além daqueles 40, 50 minutos, não é? Eu acho que a aula ela é preparada com uma introdução, a aula tem um momento da aula, tem o um momento do preparo, o um momento da aula e o um momento posterior à aula, que é
que é algo que a ferramenta virtual nos permite muito, que é dos comentários, não é? Das relações. Vocês vão ver, vão começar a ver que a aula não acaba exatamente naquele período, né, que vocês assistiram um vídeo. Então, eu tô usando muito, tentando explorar muito esse recurso, né, da página do Facebook, né? Ainda é o Facebook a rede social que mais possibilita isso, não é? Porque tem o texto, tem o link, tem o vídeo, tem a música, né? Então eu quero meio que de repente até escrever alguma coisa também, né? Não em formato de artigo acadêmico, não é? Porque a gente precisa divulgar isso rápido. Que é pensar um pouco como está sendo essa experiência e transmitir essa experiência para outros professores também, inclusive em seus problemas, né? Em seus defeitos, digamos assim, porque a gente acaba controlando todo o processo de produção, né? A gente tem, enquanto no ensino à distância a gente se preocupa especificamente com a aula, com conteúdo propriamente dito, aqui a gente está controlando todo o processo de produção. Enfim, eu estou aprendendo bastante, né? Então, peço desculpas, não é, pelo que aconteceu na quarta-feira, mas fico feliz também de perceber que muita gente assistiu, veio comentar comigo, me mandou mensagem, assisti depois daquele momento. Enfim, acho que a gente está conseguindo fazer o que eu estou chamando de uma limonada desse bando de limão que a gente está chupando aí no contexto da pandemia, né? Tentar um pouco investir no alargamento, da voz da universidade para além dos muros da universidade, né? Que é algo que a gente já havia investido antes e que, de algum modo, esse contexto que é adverso, é necessariamente adverso, mas é esse contexto que nos permite também esse alargamento, né? Por meio das redes sociais, claro, é onde as pessoas estão, né? Por mais que a gente tenha críticas às redes sociais, enfim, a gente podia ficar falando aqui a noite inteira sobre essas críticas, mas a gente, de maneira caetanamente, né? Caetano Veloso, né? Que diz que tem que explorar a TV, que tem que explorar a indústria cultural, a gente explora a rede social mesmo, traz pra cá, coloca no YouTube, divulga no Instagram, se informa pelo Twitter. Eu tô tentando aprender bastante em relação a isso também. Portanto, esse curso, para além de discutir o tempo presente no ensino de história hoje, né, que é eu acho que pensar a internet como metodologia é também pensar o tempo presente no ensino de história hoje, não é? O lugar do tempo presente no ensino de história hoje. É também um desafio pensar um método. Portanto, eu pretendo explorar bastante com vocês isso também, não é? De refletir um pouco sobre como está sendo essa experiência, escrever para outros professores, inclusive para encorajar professores universitários a fazer esses cursos também, porque a internet ela é assustadora, não é? Para muitos dos meus colegas. Essa semana, por exemplo, participei de muitas reuniões que se falou disso e deu para perceber que é bastante assustadora, não é? A gente tem acompanhado recentes casos de invasões, hackeamentos e etc. Mas a universidade pública já é bastante exposta mesmo no contexto real, né? Então, eu sou um grande entusiasta. Jonas, não caiu não. Você está perguntando se caiu. Para mim aqui tá boa, tá bastante boa a conexão. Essa é uma das vantagens desse horário, né? Enfim, tá? Então esse vídeo que eu estou colocando agora, ele vai continuar na página. Na página também eu vou colocando alguns conteúdos complementares. Na página também alguns textos, né? Eu falei que para ganhar um certificado de curso livre, eu vou pedir um texto pequeno, um ensaio de intervenção, ou um programa de aula que possa tematizar alguns dos temas, que possa tratar em alguns dos temas do curso, né, que eu apresentei, que eu estava começando a apresentar na aula passada, né, na quarta-feira, e eu quero disponibilizar alguns desses textos também na página, para que a gente possa pensar o impacto mesmo do curso para além dessas 4 aulas. Então, enfim, eu consegui concluir um raciocínio bem de maneira não planejada, né, porque o vídeo foi cortado no meio,
Mas eu consegui concluir um raciocínio mesmo naquele primeiro momento da quarta, porque eu estava apresentando o curso, o programa. Aliás, o programa de curso está disponível aqui, se vocês quiserem abrir em outra aba ou abrir no celular, que é o que eu estou fazendo aqui, tá? É uma boa forma de ir acompanhando também, porque eu postei tanto o programa quanto o programa do curso, quanto os objetivos da aula, né? Na quarta-feira. E eu parei num ponto que acabou dando um fecho mesmo, acabou dando uma conclusão. Bom dia, Mônica. Em que eu dizia o seguinte, né? Eu falava muito desse nosso atual contexto, que é marcado por um momento de retração e alargamento do conceito de democracia. Porque, no final das contas, toda a discussão em torno da defesa dos direitos humanos, não é? Da lógica em torno do funcionamento das regras do modelo da democracia liberal representativa, né? Todo esse debate de vamos respeitar as regras, não vamos dar golpe, é, vamos defender os direitos humanos, a própria, enfim, o próprio debate em torno do racismo ou ele é um debate que no fundo, né, ele é um pouco retroativo, digamos assim, ele é reativo, ele é restaurador, né? Enquanto que, ao mesmo tempo, nós observamos um debate de alargamento mesmo da perspectiva democrática, né? Então, de um lado a gente pede que se funcionem as regras básicas do jogo, não é, do sistema político, por exemplo, e pedimos também, não é, a vigência de valores democráticos no cotidiano, como respeito à diferença, a pluralidade, a possibilidade de vozes em âmbito público, né? Mas de outro, né, um alargamento do potencial democrático, como maior participação popular nas decisões políticas, para além do momento do voto, né? E toda a agenda que envolve mulheres, negros, indígenas, grupos que historicamente são vulneráveis, não é? Grupos que historicamente são excluídos, né, dos processos decisórios, né, ou dos centros, não é? Dos centros de produção de sentido, de processos decisórios. São os grupos que reivindicam-se protagonistas no contexto contemporâneo e, com isso, reivindicam um maior potencial para a democracia, né? Então, eu dizia que no interior da historiografia, no tratamento de contextos históricos mais diversos, eu estou no programa ainda, parece cada vez mais latente a necessidade de defesa de uma cultura democrática substantiva associada aos direitos humanos, combate ao racismo, enfrentamento do machismo, patriarcado e das mais diferentes formas de opressão. Essa não é bem uma novidade da nossa época, a nossa época mais recente, digamos assim, mas ela não, se a gente acompanhar a historiografia, ela já vem tratando disso, né, pelo menos desde a década de 70, 80 do século XX, mas no momento em que a crise democrática brasileira, não é? E as crises democráticas de um modo geral, mas a gente está pensando mais no caso brasileiro, né? No momento da crise democrática brasileira, parece que se torna cada vez mais importante reivindicar essas bandeiras em torno dos direitos humanos, do combate ao racismo, enfrentamento do machismo e patriarcado e das mais diversas formas de opressão. E isso reverbera também na historiografia, né? Uma ampliação desse espaço no interior da historiografia, da escrita dos especialistas de história, congressos acadêmicos, livros, publicações em formas de livros de ampla circulação, dossiês de revistas acadêmicas, né? Então existe um grande, eu diria, boom no interior da historiografia para pensar esse contexto, né? O contexto contemporâneo de retração e alargamento do conceito de democracia, né? E agora com uma novidade de que não basta apenas narrar a trajetória dos de baixo, né, da história vista de baixo, para usar o termo do Edward Paul Thompson, do Christopher Hill e do Eric Hobsbawm, né? Mas não é só isso, né? É também que os de baixo narrem a história, né? Que os periféricos narrem a história, que invertam a perspectiva centrada no
no paradigma branco, universal, masculino, europeu. Isso que moldou ainda, né? Ainda molda bastante ainda o currículo nas escolas, né? Molda durante muito tempo. Não só o currículo nas escolas, se a gente pensar bem até nas universidades também, né? Ainda é muito, muito forte. Então, em que medida esse contexto, marcado pelo esgarçamento da democracia, constantemente desafiada pelo discurso de ódio e violência na política, interfere nas condições de produção historiográficas e nas diferentes modalidades de ensino e pesquisa, ensino e aprendizagem da história? Eis a questão que atravessa o curso. E esse é um ponto que afeta diretamente o trabalho dos professores nas escolas hoje, né? Eu sou professor do Prof. História, do Prof. História UERJ, e tenho contato cotidiano com professores, alunos do mestrado, professores mestrandos, que tocam muito na dificuldade que se tem de tratar de temas políticos hoje na escola, de temas sensíveis, né? De debater ditadura militar. Mas aí, por exemplo, tem um detalhe interessante sobre os temas sensíveis, né? Às vezes a polarização ideológica faz com que a gente pense que é a ditadura militar, é o contexto contemporâneo, é dizer se foi golpe ou se não foi golpe, não é em 2016, como se isso fosse o principal repertório dos temas sensíveis difíceis de serem trabalhados em sala de aula hoje. Mas eu tenho ouvido muitos relatos de alunos, né, professores, que têm muita dificuldade de implementar a própria lei 10.645 de incorporação do ensino de história e cultura afro-brasileira nas escolas. E quando por exemplo, quando os alunos falam em religião, em abordagem de religião afro-brasileira, encontram muitas dificuldades em escolas municipais, por exemplo, né? Eu estou dando um exemplo disso, né? De quanto falar de religiosidade negra, né? É um tema que às vezes faz com que familiares, direção de escola, enfim, até mesmo alunos, né, do ensino médio, acabem tendo um olhar atravessado sobre esses temas, né? Enfim, sobretudo no Rio de Janeiro, estou falando mais especificamente do Rio de Janeiro, que é um lugar muito marcado pela presença, digamos assim, desse discurso evangélico, né? Em suma, esse é o programa, né? Então, a crise democrática invade as salas de aula hoje, né? De maneira que os professores não têm muita escolha, né? Isso é muito peculiar, porque os alunos buscam um certo olhar crítico dos professores em relação aos eventos contemporâneos, né? O que é ótimo, porque é o professor atuando como autor, como intelectual, né? Mas ao mesmo tempo um clima permanente de ameaça que é marcado de diversas formas, não só pelo programa Escola Sem Partido, não é, mas que ele invadiu agora o próprio Estado, né? O próprio ministro da Educação, o Ministério da Educação, por exemplo, quando no ano passado declarou a possibilidade de que alunos filmem seus professores em sala de aula, que é algo que é completamente ilegal, constrangedor, inadequado, antiético, né? E que representa, portanto, essa ameaça, né? Então, essa cultura do ódio e da violência, né, do enfrentamento, da negação da diferença, ela tem invadido as salas de aula, independente do professor reivindicar mais ou menos a sua voz política, né? Eu gosto sempre de lembrar de um exemplo. No ano passado, né, quando, mesmo antes desse contexto mais amplo de negacionismo científico que a gente tem observado agora com a pandemia, né, mas quando o governo começou a confrontar os dados de desmatamento, e que o presidente do INPE, ele parecia ser alguém que não se interessava tanto por política, né? Eu não me recordo bem o nome dele, né, desse presidente do INPE, era um senhor já, de bigode, depois eu coloco aqui na referência o nome dele, né? Mas que a política ou a superpolitização do atual governo acabou invadindo, não é? Ele parecia ser um cientista hard, digamos assim, que não reivindicava a voz política nas suas pesquisas, mas mesmo assim a política acabou invadindo, né? Então eu fico imaginando que mesmo o professor hoje, que não se interessa, professor de história mesmo, né, que não se interessa, que não
que queira, digamos assim, abordar mais o conteúdo propriamente dito, né? Não que quer dizer, o conteúdo do passado, digamos assim, né? Porque o conteúdo do tempo presente é muito conteúdo, é claro, a gente está até valorizando isso, né? Mas eu imagino que hoje, mesmo aquele que queira ter uma pretensão um pouco mais afastada da vida política no presente, ele também será afetado, né? Como foi afetado o ex-presidente do INPE, que foi desrespeitado, não é? Enfim, eu fico sempre imaginando 30 anos de pesquisa, dedicação, 30, 40 às vezes, sei lá, né? E que, enfim, pessoas desqualificadas ocupando o Ministério da Educação, por exemplo, o Ministério da Ciência e Tecnologia e fazendo a política entrar na sala desses profissionais, desses pesquisadores e cientistas que, a princípio, nem estariam tão interessados em debater isso, né? Então, acho que esse é um pouco o desafio proposto pelo curso, né? Como pensar o tempo presente, né? Ensino de história no Brasil do tempo presente. Querendo ou não, essa dimensão política vai invadir. Em algum momento ela pode invadir, né? Eu lembro que, quer dizer, essa semana se falou muito dos ataques, né, em salas de vídeo, ataques em ambientes virtuais. O ambiente real também está marcado por isso, né? Eu dou aula na Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a UERJ, a gente também já está com a cara tapa, digamos assim, né? Já é desrespeitado, digamos assim, em diversos aspectos, né? Então a gente precisa estar preparado para isso. A gente precisa estar preparado não só politicamente, né? Mas a gente precisa estar preparado epistemologicamente, né? A gente precisa enfrentar o lugar do tempo presente hoje é um desafio que é também um desafio epistemológico, de produção do conhecimento, né? E é um pouco disso que trata o primeiro texto do nosso curso, né? Então eu considero que a gente tem aí a parte da apresentação fechada, tem no post que eu fiz, né? Então, leitura e debate dos textos indicados, leitura prévia. A bibliografia, aliás, já está disponível também, postei ontem. Disponibilização prévia do roteiro da aula, com uns 20 minutos. Eu estou falando da metodologia, né? Falando, de uma meia hora, uma hora antes da aula, eu vou colocar também na página o roteiro da aula. A exposição oral do professor, a exposição oral do professor convidado, que é o que vai começar a acontecer já na próxima aula, que é o professor Henrique Gaio, já confirmou a presença aqui. Vai ser muito, muito enriquecedora a presença dele, porque ele é autor do texto que a gente vai discutir, né? E aí a disponibilização do vídeo da aula no YouTube, manutenção aqui também no Facebook, debates a partir de perguntas e comentários, tanto na transmissão quanto depois, né? O comentário fica registrado lá. Aliás, eu vou responder os comentários da primeira aula, né? Ou da primeira parte da aula. E aí a complementação da aula por meio de indicações de vídeos, leituras na página, etc. E o curso é estruturado todo a partir desses objetivos que eu enunciei, né? Primeiro, pensar o lugar do tempo presente nas aulas de história. Depois, já na próxima quarta, a crise democrática e a agenda conservadora. Segundo ponto. O terceiro ponto é o negacionismo e história digital. E o quarto ponto é a agenda de alargamento democrático do tempo presente. Então, eu mapeei aqui em 4 grandes eixos. Eu considero que é um curso de introdução mesmo a todos esses temas. Para cada um deles a gente podia falar 4 aulas, pelo menos. Eu tenho até algumas ideias aí para frente, de repente, da gente explorar cada um desses eixos em momentos posteriores. Mas, por hora, é um pouco passar por todos esses desafios que envolvem a tematização do tempo presente na aula de história, tá? Então, agora eu passo para o comentário do primeiro texto, né? Deixa eu ver se tem mais coisa aqui. Tem muita gente acordada. Lei 10.639. Obrigado pelo comentário, Suzana
Bruna já está falando aqui, né? Na sexta passada eu precisei trabalhar o assunto de ditadura civil-militar e optei por pegar um vídeo já disponível na internet, pois fiquei com receio da minha videoaula ser baixada e parte dela ser colocada na rede de forma é isso, Bruna. A gente está vivendo totalmente esse contexto, né? Totalmente. Eu acho até, Bruna, que a gente precisa aprender a lidar também com aquilo que já está pronto, né? Às vezes o professor fica muito preocupado em querer ele também fazer um vídeo e isso dá um super trabalho. Tem muita coisa disponível, né? Você falou de ditadura civil-militar. Por exemplo, eu fiz uma série de... eu fiz uma indicação de uma série de vídeos que pudessem ajudar o professor a dar aula de ditadura civil-militar. Está disponível na página da AMPU. Tá? Então, AMPU recomenda. Né? Enfim, mas é isso, né? Eu acho que a gente está muito exposto. Eu falei 2 exemplos aqui, né, do tema da ditadura e do tema da religião de matriz afro-brasileira, né? E que são os temas sensíveis, né? A gente está falando dos temas que estão na agenda do dia também, né? E o professor de história é afetado por esses temas. O aluno é afetado por esses temas, sabe, Bruna? O aluno é afetado por esses temas. Aquele pressuposto do escola sem partido, de que o professor imputa o conhecimento, né? Como se o aluno tivesse fosse uma caixa vazia, em que o professor colocasse o conteúdo. A gente sabe que na prática não acontece isso, né? Na prática o aluno já traz muitas preconcepções, traz a família, ele traz o que ele traz o que ele está vendo também no celular, na internet, né? O que é bom e ruim ao mesmo tempo, digamos assim, né? Tem lados positivos e negativos, tá? Então eu vou falar para vocês agora desse texto, que é o lugar do tempo presente na aula de história, que foi um texto que eu escrevi em 2016, né? Ele acabou saindo na revista Tempo e Argumento. E foi interessante que eu construí esse texto muito na interlocução de um curso que eu dei junto com a minha querida amiga e professora Márcia Gonçalves. A gente tem um curso para o Prof. História, que são os professores que estão em sala de aula e estudando no mestrado. E eu pensei assim, eu vou escrever um trabalho final também para esse curso, né? Vou escrever um trabalho final. E aí eu dialoguei com a bibliografia do curso de maneira bastante intensa, né? A partir de um dos eixos do curso, que é esse do tempo, e mais especificamente do tempo presente. O tempo presente como desafio para o professor de história contemporâneo, né? Então eu cheguei a algumas... quer dizer, eu montei um caminho que foi o seguinte, né? Qual é o lugar do tempo presente na aula de história contemporânea, né? Qual é o lugar do tempo presente, né? O tempo presente, ele é um desafio para a historiografia desde sempre. Eloá está falando assim, hoje vivemos um país que muitos defendem veementemente a ditadura, o que é lamentável. Eloá, a gente vai tratar diretamente desse tema aí na próxima aula, tá? Te convido mesmo para assistir junto com o professor Henrique Gaio. Mas eu dizia que o tempo presente ele é um grande desafio, não é, para o historiador, para a historiadora, professor, para o especialista em história. Porque, por um lado, o grande barato da história, digamos assim, né, aquilo que atrai o interesse de uma comunidade até mais ampla, é o princípio da diferença do passado, né? É o que faz o sujeito que visita o Museu da República no Rio de Janeiro e no segundo andar ele visita o quarto do Getúlio Vargas em que ele teria cometido suicídio, certo? Esse sujeito ele sente uma certa afetação pelo passado porque ele imagina que ele está vivendo uma diferença no tempo, que é a mesma diferença, não é? Quer dizer, em outros termos, né? Mas é a diferença que ele experimenta quando ele visita uma cidade histórica, como Ouro Preto, Mariana. Quer dizer, toda atração
Quer a diferença? Às vezes a gente dá aula para o sexto ano, né? Eu dava muita aula para o sexto ano na escola, e eu tinha que falar de períodos muito remotos, de Grécia Antiga, é, Roma, mundo antigo clássico, né? E às vezes a gente pensa assim, o aluno da escola não vai se interessar. Ele se interessa muitas vezes porque é diferente, porque é distante. Entende? Então falar do tempo presente para a historiografia, para a história, é um desafio porque não é só por uma questão de tradição disciplinar, mas é a busca que o leitor tem em relação à história, que é o leitor comum, não apenas o leitor especialista, de buscar uma diferença e uma afetação a partir do passado. Por outro lado, se a gente pensa a diferença, o tempo presente ele é algo que molda o nosso olhar de historiadores e de professores de história para o passado. Quer dizer, é uma relação de afastamento e aproximação com o tempo presente. A gente quer se afastar para demarcar a diferença, por um lado. Mas, ao mesmo tempo, é inevitável, é inescapável a presença do tempo presente na aula. Eu acabei de dar vários exemplos. Ainda agora, né? Mesmo o cientista do INPE, eu estou falando de ciência de modo geral, né? Eu não quero me afastar. Não, por exemplo, eu trabalhei muito tempo na Fiocruz, né? A Fiocruz tem um grupo de grandes pesquisadores que se reivindicam neutros. Mesmo eles estão sendo atacados pelo tempo presente contemporâneo. É disso que eu estou falando, entende? Então, é inescapável, não é? Então, para os professores, o tempo presente é também uma estratégia de aproximação com os estudantes. Criar critério de inteligibilidade, de se fazer mais compreendido. É por isso que a gente tenta entrar um pouco no mundo dos estudantes, não é? Tanto o professor da escola quanto o professor da universidade, saber o que ele está ouvindo, o que ele está falando, o que está circulando, quais são as palavras, qual é o vocabulário. Então o tempo presente ele é inescapável também. É um pouco sobre esse jogo entre o que é inescapável e ao mesmo tempo a necessidade da diferença que demarca a diferença da história, por exemplo, em relação às ciências sociais, em relação à geografia, em relação ao jornalismo. Né? É um pouco entre esse jogo entre fuga e aproximação do tempo presente que o meu texto se desenvolve. Né? Tendo em vista o tempo presente como aquele que é o tempo em que o historiador, o professor de história, enuncia o seu discurso. Porque assim, tem uma... não é bem uma longa tradição, digamos assim, mas já tem um certo acúmulo no interior da historiografia acerca dos estudos sobre história do tempo presente. Né? A história do tempo presente é aquela que... Quer dizer, tem um laboratório de estudos de história do tempo presente que teve como historiadores famosos, digamos assim, Pierre Nora, François Bédard, enfim, o grupo de franceses até ligado, não é, à escola dos Annales, no final da década de 70, 80, René Rémond, que buscavam aí pensar os eventos contemporâneos, né, os eventos da própria época que o historiador enuncia o seu texto. Né? Então a história do tempo presente é aquela história dos eventos contemporâneos ao momento em que o professor e que o historiador está falando. Né? Então, o que seria a história do tempo presente hoje nesse sentido? Né? Seria, sei lá, a crise democrática, né? Marcada de 2013 para cá. Ou até a primeira década do século XXI. Seria a história do tempo presente. Mas o que eu estou propondo no texto não é bem só os eventos contemporâneos, não é só esse tipo de demarcação, ainda que não abandone, mas é o tempo presente como problema para o professor e para o historiador. Então um trabalho, por exemplo, como o do Gessé de Souza, que é um trabalho de grande divulgação, A Elite do Atraso, um livro que vale a pena vocês lerem, né, acompanharem, ele é um trabalho de história do tempo presente, porque ele trata do século XIX
pensa a elite do atraso formada no contexto da escravidão, mas para chegar a um problema que é um problema do tempo presente. É um pouco disso que eu estou falando. Não é exatamente um recorte temporal. É possível, nesse sentido, com essa provocação que eu estou fazendo, pensar em tempo presente no período da antiguidade, pensar em tempo presente no período da época moderna, da história da África, entende? Então é em torno disso que o meu texto trata, né? Dessa relação, e que eu acabo investindo muito num conceito que é importante, que eu estou dialogando. Eu trabalho muito com dois autores, né, nesse texto, né? Com a Nicole Leroux, um texto chamado Elogio do Anacronismo, e o Marc Bloch, que é um autor clássico, para quem estuda história, introdução à história, a apologia da história. É um texto, enfim, que começa nos primeiros períodos de história. Geralmente os professores abordam esse texto, mas eu brinco dizendo que seria legal os alunos voltarem a esse texto no final do curso, né, para perceber o quanto que a própria leitura se modificou, né, porque é um texto que não é um texto tão fácil, né, do Marc Bloch. Mas o ponto é, com a Nicole Leroux, é o debate que ela faz, né, o argumento que ela traz em torno do elogio do anacronismo. Né? O anacronismo, o que é o anacronismo? É a importação das ideias do presente para o passado. É justamente a negação do princípio da diferença que eu me referi ainda agora. Né? É você importar todos os valores do tempo presente e impor para o passado, para todas as épocas do passado. Então, no fundo, o passado deixa de ter particularidade e passa a ser um grande alargamento do presente. Um grande espelho do presente. Né? Isso é um grave problema, o anacronismo, né? Porque uma das grandes qualidades do historiador e do professor de história é sair. É o descentramento. Né? Mas o que é interessante no texto da Nicole Leroux, Elogio do Anacronismo, é que ela propõe isso, né? Um anacronismo, porque qualquer forma de enunciação da história, ela se dirige ao tempo presente, a um determinado tempo presente, a um determinado ouvinte ou leitor que ouve pela primeira vez aquele texto. Né? Então isso é inescapável. Ela que lida com antiguidade, ela dá o exemplo da democracia. Não é? Ela fala assim, a democracia moderna. A democracia não é um conceito que foi inventado pelo mundo antigo, pelo mundo grego. Ela já é uma invenção contemporânea para dar conta de uma coisa que é diferente. Então, quem experimenta isso, analisando democracia no mundo grego, já é um pouco anacrônico. Mas é um pouco, não é muito. É isso que ela está propondo, um anacronismo controlado, que é um pouco das estratégias utilizadas por vários professores na escola hoje. É por isso que eu consigo trazer de maneira bem livre, não é isso que ela está falando para a historiografia acadêmica, para o âmbito da história ensinada na escola. Por quê? Porque é uma estratégia riquíssima, riquíssima, a de fazer um anacronismo controlado. Isso aí não sou eu que estou inventando, não estou dizendo isso, os professores já fazem isso na escola, sabe? Já começam, para falar de revolução industrial, já fala do mundo do trabalho contemporâneo. Já fala do uberismo para falar da revolução industrial, entende? Então é um pouco desse anacronismo controlado que eu acho que é interessante da gente pensar como forma de tratamento do tempo presente na sala de aula de hoje. E um outro autor que eu dialogo muito, que é o Marc Bloch, que é interessante porque o Marc Bloch ele é muito lembrado por uma passagem que ele faz também o elogio do anacronismo, não com esses termos, mas que ele fala de quanto dessa relação entre passado e presente, né? O presente que faz o passado e o passado que faz o presente. Né? Tem um trecho lá no texto que eu trato mais diretamente isso. Toda história é a história do tempo presente. Né? Mas eu recupero uma outra coisa, né? um outro ponto do Marc Bloch, né? Que é da necessidade do historiador formar as permanências a partir de uma ideia de fundo comum permanente. Sob o risco de que, se ele não faz isso, se ele não constrói linhas de continuidade, o trabalho dele vai estar sempre fadado a um fim superficial. Entende? Então, quer dizer,
de um lado, é o elogio do tempo presente, mas é de outro uma tentativa de escapar ao tempo presente como método contínuo, né, de substituição do presente pelo passado. Né? Por isso que se aponta para um fundo permanente, para as estruturas sociais. É como se a gente estivesse falando daquela outra camada né, do tempo. Né? Não sei se vocês já leram, já ouviram falar no Fernand Braudel, né, que ele fala quer dizer, o Koselleck fala dos estratos do tempo, o Braudel fala do tempo conjuntural, do tempo estrutural e do tempo dos eventos. Né? Que é de pensar um pouco isso. Né? O salto que o historiador propõe, que o professor de história propõe, é fugir também dessa efemeridade do tempo presente, é perceber as linhas de continuidade. Entende? Então, o que o Bloch está propondo, né, especialmente nesse trecho que eu destaco, é uma espécie de o olhar do historiador como aquele que observa o acúmulo. Então, a gente pode tratar de tempo presente, sim. Por exemplo, falar do bolsonarismo hoje, né, é um tema do tempo presente, mas na perspectiva histórica, a gente vai conseguir perceber o quanto de passado existe no discurso bolsonarista. Entende? Como que os diferentes passados de uma cultura política, autoritária, o quanto de passado existe nesse discurso que é um discurso de tempo presente. Entende? É um pouco desse o recado que eu estou querendo buscar do Bloch. Né? De que a gente consiga ultrapassar também essa própria época. Que eu acho que é um outro barato, não é? Digamos assim, do historiador, do professor de história. É uma ótima contribuição que o professor de história pode trazer para os estudos do tempo presente. É avaliar as permanências. Avaliar o que acumula. Mais ainda, nesse atual contexto, que é marcado pelo presentismo. Né? Vamos usar o termo do François Hartog, não é? De uma cultura muito marcada pelo presentismo, em que os alunos, por exemplo, na escola, trazem perspectivas muito, muito curtas do tempo, né? Quer dizer, não só na escola, né? Eu acho que a experiência que a gente vive na internet hoje, nas redes sociais, mais do que presentista, é até atualista. Vou falar um pouco disso, né, na próxima aula, né, na quarta-feira, porque é um acúmulo de presentes, como se não existisse uma linearidade, né? Como se não existisse um mínimo de fundo permanente, digamos assim. É uma eterna substituição do presente pelo passado com uma velocidade incrível. O que torna a tarefa do professor de história e do historiador mais importante ainda, né? No sentido de destacar essas permanências. Portanto, é um recado. Né? É engraçado que o texto parece que é um elogio. Eu estava relendo o texto para a gente falar, para conversar agora, né? Eu fico pensando, nossa, o texto parece que é um elogio para que os professores façam uso do tempo presente na aula de história. Mas, ao mesmo tempo, é uma forma de fazer de dar um recado. Né? Pense no lugar do tempo presente a partir dessa experiência acumulada, a partir dessas estruturas, a partir dessas permanências. Sob o risco de que a aula de história signifique apenas a eterna repetição de tempos presentes. É um pouco do que o Marc Bloch está falando para a gente, e é um pouco do que... Para que a aula de história não se torne uma timeline de Facebook, sabe? Imagina. O que significaria a própria negação da história, negação do acúmulo. É o povo sem memória. Quer dizer, sem memória e sem história. Né? É o papo do Bolsonaro, lá quando ele fala no Jornal Nacional da campanha eleitoral de 2018, ele fala assim, ó, esqueçam o que os historiadores estão falando. Agora é pensar para frente. Recentemente a Regina Duarte falou a mesma coisa. Esqueçam o que... Vamos virar essa página da ditadura, vamos parar de falar disso, vamos pensar para frente. É claro que os historiadores e professores de história querem pensar para frente, projetar futuros, disparar novos futuros, etc. Mas é imprescindível o acúmulo. É imprescindível o acúmulo. Não para que o acúmulo, veja, não é uma questão assim, não, vamos aprender com o passado para projetar o futuro. Realmente, eu concordo com essa ideia de que não, o futuro é tão inesperado, realmente, que é difícil de projetar o futuro pelo passado, né?
O futuro é a contingência, né? Tudo pode acontecer, realmente, né? A própria experiência da pandemia nos mostra isso, né? Quem poderia projetar esse futuro de 2020 há 5 anos atrás, há 4 anos atrás? Entende? Entretanto, né, eu acho que uma das nossas principais tarefas é poder apresentar para o presente o que ele ainda existe de passado. Racismo, machismo, são 2 exemplos. Né? Então, gente, o texto ele se orienta por isso. Né? Acho que esse é o ponto central do texto. Né? Uma aproximação inevitável com o presente. Né? Uma aproximação inevitável do enunciado historiográfico em relação ao tempo presente e em relação à própria experiência política presente a qual está inserido. Tá? Isso é um desafio para os historiadores modernos desde o século XIX. Eu falo um pouco disso no primeiro item do texto. Né? A necessidade de afastamento da política não é algo que o Escola Sem Partido está propondo agora e agora a gente está... Esse é um problema que já está sendo... já faz parte até da tradição da nossa disciplina História. Né? Reivindicar um certo afastamento em relação ao tempo presente, que é o tempo da política. Sabe? A imagem do positivismo, quando eu falo imagem do positivismo, não é porque se a gente for lá estudar cada historiador, cada pesquisador, sociólogo positivista, a gente vai perceber que é tudo mais complexo. Né? Mas a imagem criada do positivismo é um pouco essa, né? Não, eu vou falar apenas dos fatos tal e qual eles ocorreram, a partir de uma ideia de isenção. Não, nesse momento aqui, eu tirei a minha camisa política e comecei a virar historiador neutro. Né? Portanto, esse é um dilema que no interior da disciplina a gente já enfrenta. Só que lá no século XIX existia um propósito político que era um propósito muito claro, que é a formação do Estado Nacional e formação de ideia de nação, por exemplo, no caso brasileiro, como eu cito no texto. Quer dizer, então é um impasse, digamos assim, né, entre a necessidade de afastamento do presente como método, como forma de legitimação do discurso, de aproximação da história com as outras ciências, né? Mas ao mesmo tempo, qual é o tema privilegiado por esses mesmos historiadores que se dizem isentos? A formação do Estado Nacional, a unificação da nação em torno de uma homogeneidade, não é? De superação das diferenças entre brancos, negros e indígenas, em torno de um ideal nacional. Ora, como você vai despolitizar essa agenda? É claro que o projeto do Van Hagen, por exemplo, né, no Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, a história geral do Van Hagen está submetida a um projeto político. Ainda que ele diga que não, e etc. Né? Em suma, é uma presença inevitável a da política, mas ao mesmo tempo a perspectiva de isenção. Né? E que no nosso atual contexto ela tem sido cada vez mais cobrada, enfim, não só pela atmosfera do Escola Sem Partido. Quando eu falo atmosfera é porque não é só a lei, né? Não existe ainda uma lei que determina que os professores não podem ter posições políticas em sala de aula. Aliás, o Supremo Tribunal Federal, salvo engano, no ano passado, determinou isso, né? Que isso aí seria contrariar a Constituição, o direito à liberdade de expressão, ao livre pensar e ensinar. Né? Mas existe uma atmosfera, existe um clima por parte das famílias, da direção da escola. É aquela história, todo mundo pode falar de política, menos o professor, né? na escola. Né? Mas esse nunca deixou de ser um dilema, isso nunca deixou de ser um problema para nós. É um pouco do que o meu texto está tratando também. Sobretudo no momento no século XIX, que é um momento de formação desses estados nacionais e de ampliação da história para além dos circuitos eruditos. Né? Então a história deixa de ser um tema de especialistas e passa a ser um tema também, digamos assim, a história está presente no discurso político, a história está legitimando a república, a cidadania, a democracia. Está vulgarizada na voz dos não
especialistas, né? Então eu recomendo muito o texto que está indicado lá na minha bibliografia desse texto, que é o do Koselleck, né? Sobre o conceito de história, utilidade, usos políticos do passado na conformação do conceito moderno de história, né? Então, vou ler aqui rapidinho a pergunta da Clara, né? A observação da Clara, né? É essa mobilização do tempo presente que torna possível a construção de uma aprendizagem histórica significativa, com certeza. Quando serve como ponto de partida na aula, costuma funcionar melhor ainda. E aí é para qualquer tema, né? Mundo antigo, não é... Por isso que eu estou falando, eu tenho presente como problema mais do que como narrativa desses eventos contemporâneos. Mas gera um trabalho constante para o professor de reflexão sobre que reflexões são feitas e como. Concordo plenamente, claro, é exatamente isso que eu estou falando. Exige uma imersão no tempo presente também, né? Porque se a gente está achando que é possível tornar a aprendizagem histórica mais significativa, a gente precisa estar um pouco imerso nesse tempo presente, saber qual é a agenda. Qual é a agenda? O professor de história contemporânea precisa saber qual é a agenda. Ele precisa saber do George Floyd, precisa saber desse presente que é muito próximo, né? Impressionante, né? Da derrubada das estátuas. Mas eu acho que é interessante, a gente só não pode sucumbir a isso. Quer dizer, a pesquisa histórica tem que continuar acontecendo para além disso, né? A gente não está só respondendo a pauta do Facebook, sabe, Clara? Eu também às vezes fico pensando, concordo plenamente, ótimo comentário, né? Mas senão a gente fica só na pauta das redes sociais, né? A gente tá aqui, mas a gente quer mostrar o nosso olhar de pesquisador, de professor, a nossa diferença também. Entende? Eu acho que é um pouco disso que você está propondo.